O mestre de Tai Chi começou no final da dinastia Song do Sul, época em que as planícies centrais eram frequentemente invadidas por países estrangeiros. Uma tribo estrangeira chamada de foi vista atacando uma cidade nas planícies centrais. Mas apesar de sua aparência feroz, a tribo era bastante hábil em usar táticas de guerra. Então, em vez de arietes para destruir os portões, eles optaram por enviar soldados para a cidade lançando-os com catapultas. E então, quando os soldados voadores abriram os portões da cidade, o resto dos soldados do lado de fora invadiram a cidade, onde causaram estragos e massacraram os soldados inimigos. O exército Song liderado pelo general Wei Lin-Shun tentou afastar o inimigo, mas eles estavam em menor número, tornando difícil para eles lidar com os invasores. Felizmente, um homem chamado Zhang Junhobon ajudou os soldados da cidade contra as forças tribais neste momento crítico. Junhobon é um estudante da seita marcial Wuji que é bom em lutar, permitindo que ele derrote as tropas inimigas com relativa facilidade. E nesta batalha, ele não lutou sozinho. Ele foi assistido por sua companheira de seita marcial, Shimei, que era confiável na luta apesar de sua pouca idade. A guerra continuou feroz, e lenta mas seguramente, o exército Song foi capaz de mudar as coisas graças à ajuda de Junhobon. Em algum ponto da batalha, uma guerreira do campo inimigo desafiou Lin Shu a lutar. Vendo que Lin Shu estava tendo problemas para lutar contra seu oponente, Junhobon decidiu ajudá-lo. Não muito tempo depois que eles lutaram, aquela guerreira de repente recuou. Foi porque ela não estava realmente visando a vitória sobre Junhobon. Ela tinha uma missão especial para roubar algo dele, e depois que conseguiu, foi direto ao líder tribal, Príncipe Ji, e entregou o objeto. Acabou sendo a chave que poderia quebrar o selo que prendia o mestre da seita demoníaca. De fato, desde o início, o Príncipe Ji lançou esse ataque para que ele pudesse roubar a chave de Junhobon, a quem foi confiada a guarda. E assim, por ter obtido o objeto que procurava, o Príncipe Ji ordenou que todo o seu exército recuasse. Mas enquanto todos eles estavam recuando, dois guerreiros tribais decidiram sequestrar Shimei antes que eles escapassem da cidade. Felizmente, Junhobon ouviu os gritos de socorro de Shimei e, assim que percebeu que ela havia sido sequestrada, pulou nos cavalos e os perseguiu até a Floresta Proibida. Mas logo depois que eles entraram na Floresta Proibida, o cavalo em que estavam montados parou de repente e saltou de medo, mandando os dois cavaleiros para o chão. Não demorou muito para descobrir por que os cavalos estavam com medo. Havia uma criatura gigante perseguindo-os à distância. Eles não sabiam o que era, mas devia ser perigoso. A floresta estava completamente silenciosa enquanto eles observavam os arredores, esperando a criatura aparecer. Mas, de repente, um deles foi puxado para o chão. Acabou sendo uma lagarta gigante, e agora ela estava mirando no único soldado restante. Felizmente, quando a lagarta gigante agarrou o soldado, Junhobon chegou bem a tempo de salvar Shimei. Ele então tentou lutar contra o monstro, mas uma mulher apareceu do nada e o dominou. A mulher, Ymir, explicou que a floresta era o território de sua lagarta gigante de estimação e que Junhobon não deveria ter entrado ali sem permissão. Mas, como ele havia sido forçado a entrar para salvar Shimei, ela estava disposta a deixá-lo ir dessa vez, desde que eles saíssem imediatamente. Enquanto isso, dentro dos muros da cidade, Wei Lin-Shun foi até um oficial para perguntar sobre os reforços. Mas o oficial respondeu com indiferença que os reforços nunca chegariam, para a surpresa de Lin-Shun. Ele tentou explicar ao funcionário a situação que estavam enfrentando. Mesmo que conseguissem defender a cidade naquele momento, não sobreviveriam sem ajuda caso o inimigo voltasse a atacar no futuro. Ainda assim, o funcionário permaneceu completamente indiferente. Ele chegou até a se irritar porque Lin Shun havia interrompido seu almoço. Naquele momento, Lin Shun percebeu que não conseguiria mudar a opinião do oficial. Sem dizer mais nada, retirou-se e deixou o funcionário continuar sua refeição. Mesmo assim, não conseguia deixar de se sentir inquieto ao pensar no estado deplorável em que o reino se encontrava. Pouco depois, Junhobon encontrou Lin Shun e o convidou para beber um pouco de vinho. Os dois eram amigos de infância. A única diferença era que Junhobon preferiu ingressar na seita de artes marciais, enquanto Lin Shun escolheu seguir a carreira militar.
Depois de testemunhar a incrível habilidade de seu amigo em combate, Lin Xun tentou convencê-lo a entrar para o exército. Ele acreditava que a presença de Junhobon nos campos de batalha ajudaria muito o reino a proteger seu território dos invasores. Entretanto, Junhobon recusou a proposta, dizendo que não tinha interesse em passar a vida inteira lutando em guerras. Mesmo depois de Lin Xun insistir e praticamente implorar, Junhobon continuou firme em sua decisão. Em seguida, a cena mostra Junhobon visitando um velho que estava preso havia 12 anos. Esse velho era ninguém menos que Cui Tianxin, o maior inimigo da seita Wuji e o mestre da seita demoníaca, justamente a pessoa que o príncipe Di desejava libertar. Junhobon costumava visitar Tianxin frequentemente, levando vinho em troca de aprender as técnicas de combate da seita demoníaca. A seita Wuji proibia rigorosamente seus discípulos de estudar ou praticar essas técnicas, mas Junhobon nunca se importou com essa regra. Além disso, a cerimônia para escolher o novo líder da seita se aproximava rapidamente. Ele acreditava que dominar aquelas novas técnicas lhe daria vantagem sobre todos os outros candidatos, pois ninguém imaginaria que ele utilizaria movimentos da seita demoníaca durante a competição. De fato, a seleção para líder da seita Wuji consistia em uma série de combates na arena. Quem derrotasse todos os adversários se tornaria o novo líder da seita. Quando chegou o dia da competição, o segundo discípulo mais velho tornou-se o principal favorito ao cargo, principalmente depois de derrotar todos os outros participantes. No momento em que ele estava prestes a fazer o juramento como novo líder, Junhobon apareceu no último instante, obrigando a competição a continuar. Não foi necessário muito esforço para derrotar seu adversário. Com apenas um único movimento aprendido na seita demoníaca, Junhobon venceu imediatamente. Os anciãos da seita ficaram indignados ao reconhecerem aquela técnica. Eles o repreenderam severamente, ordenando que jamais voltasse a aprender ou utilizar artes marciais da seita demoníaca. Mas Junhobon respondeu que qualquer pessoa poderia aprender qualquer estilo de luta. Segundo ele, não existiam técnicas boas ou más. O que realmente importava era o coração e as intenções de quem as utilizava, e não os movimentos em si. Os anciãos, porém, ignoraram completamente esse argumento. Eles permaneceram presos às próprias crenças e se recusaram a aceitar qualquer outra visão. Como consequência, a cerimônia terminou sem um vencedor, já que nenhum dos lados estava disposto a ceder. Depois que todos foram embora, Junhobon resolveu relaxar e passar um tempo brincando com Shimei. Entretanto, sua expressão mudou completamente quando percebeu que a chave da prisão, confiada a ele pelo líder da seita, havia desaparecido. No início, entrou em desespero e ficou extremamente preocupado. Mas, sem conseguir encontrá-la, acabou deixando o assunto de lado. Enquanto isso, na sede da seita demoníaca, Yuier, filha de Tianxin e líder temporária da seita durante a ausência do pai, ficou furiosa ao descobrir que vários membros estavam cooperando secretamente com a tribo Di. Pouco depois, representantes da tribo Di apareceram diante dela. Eles propuseram uma aliança para destruir a seita Wuji, responsável pela proteção da cidade. Em troca de sua ajuda, o príncipe Di entregaria a chave capaz de libertar seu pai. Mesmo diante dessa oferta tentadora, Yuier recusou imediatamente. No instante em que declarou sua recusa, um dos homens do príncipe Di lançou um ataque mortal contra ela. Seus subordinados sabiam que o golpe continha um veneno letal, capaz de matá-la em apenas 3 dias caso não fosse tratada. Mesmo assim, ninguém fez qualquer movimento para ajudá-la. Todos já haviam jurado lealdade ao príncipe Di. Percebendo que seria impossível derrotá-lo sozinha, Yuier decidiu fugir. Na tarde seguinte, Junhobon fazia sua caminhada habitual enquanto bebia vinho. Depois de percorrer um longo caminho, encontrou Yuier caída e encostada em um bambuzal. Seu estado piorava rapidamente devido ao veneno que já havia se espalhado por todo o corpo. Felizmente, como discípulo veterano da seita Wuji, Junhobon sempre carregava consigo pílulas Yin Yang, um medicamento famoso por neutralizar praticamente qualquer tipo de veneno. Sem hesitar, entregou uma delas a Yuier. Aos poucos, o veneno começou a desaparecer de seu organismo após ela tomar o remédio. Mais tarde naquela noite, as forças combinadas da tribo Di da seita demoníaca finalmente lançaram um ataque contra a sede da seita Wuji para libertar Tianxin.
O pior de tudo era que não havia sequer um membro da seita Wuji capaz de impedir a invasão. Como consequência, os invasores conseguiram libertar Tianxing sem enfrentar resistência significativa. Enquanto o ataque acontecia, Junlebon conversava com Yu Ye, que já havia se recuperado do envenenamento. Foi então que Shimei apareceu para contar tudo o que estava acontecendo na sede da seita. Ao ouvir a notícia, Junlebon correu imediatamente de volta. Infelizmente, já era tarde demais. Todos os discípulos e anciãos haviam sido massacrados, incluindo o próprio líder da seita Wuji. Antes de dar seu último suspiro, o líder entregou a Junlebon a placa que simbolizava a liderança da seita. Ele declarou que Junlebon e Shimei eram os últimos sobreviventes da seita Wuji. Por isso, deveriam continuar vivos e preservar os ensinamentos da seita, sempre defendendo a justiça e a bondade. Com o passar dos dias, Junlebon finalmente percebeu que a chave que guardava havia sido roubada durante a batalha contra a tribo Ji. Foi naquele confronto que a guerreira inimiga conseguiu furtá-la sem que ele percebesse. Entretanto, compreender isso agora já não fazia diferença. Ele não podia voltar no tempo. Também não podia trazer de volta todos os companheiros e anciãos que haviam morrido por causa de seu descuido. A única coisa que lhe restava era cumprir o último desejo do líder da seita, de seguir vivendo e continuar praticando o bem. Quando a noite caiu, Tianxing, agora livre, encontrou sua filha Yu Ye. Ele pediu que ela retornasse com ele para reconstruir a seita demoníaca. Entretanto, Yu Ye não aceitou imediatamente. Em vez disso, contou ao pai que muitos membros da própria seita haviam traído sua confiança para se aliarem à tribo Ji. Ela acreditava que o verdadeiro plano da tribo era usar o poder de Tianxing para dominar o reino após eliminar completamente a seita Wuji. Mas Tianxing demonstrou não se importar com isso. Ele ainda carregava um profundo ressentimento contra todo o reino. Seu maior ódio era direcionado às 8 grandes seitas de artes marciais, responsáveis por perseguirem e quase exterminarem as seitas demoníacas 12 anos antes apenas porque seus ensinamentos eram considerados diferentes. Naquela época, a esposa de Tianxing precisou sacrificar a própria vida para salvar Yu Ye. Mesmo assim, Tianxing decidiu voltar ao quartel-general da seita demoníaca para confrontar os membros que haviam traído Yu Ye e praticamente tentado matá-la. Porém, antes que pudesse agir, um homem mascarado da tribo Ji apareceu. Ele exigiu que Tianxing cooperasse com a tribo na destruição definitiva das 8 grandes seitas. Segundo o mascarado, Tianxing devia um enorme favor à tribo Ji, por isso, não tinha o direito de recusar. Como resposta, Tianxing lançou uma espada diretamente contra ele. No entanto, o homem mascarado simplesmente segurou a espada com uma das mãos e a dobrou como se fosse feita de papel. Enquanto isso, consumido pelo desejo de vingança contra a seita demoníaca, Junlebon decidiu procurar ajuda junto aos líderes das 8 grandes seitas. Quando chegou ao local da reunião, cumprimentou todos e explicou o motivo de sua visita. Mas ninguém respondeu. Logo ficou claro o motivo. Todos os líderes já estavam mortos. Eles haviam sido assassinados por Tianxing. Pouco depois, o próprio Tianxing apareceu diante de Junlebon. Tomado pela fúria, Junlebon atacou imediatamente o mestre da seita demoníaca. Os dois iniciaram uma intensa batalha. Quando Junlebon estava prestes a ser derrotado, Yu Ye apareceu e interrompeu o combate. Ela contou ao pai que Junlebon havia salvado sua vida pouco tempo antes. Ao ouvir isso, Tianxing decidiu poupá-lo. No momento em que Tianxing e Yu Ye estavam prestes a partir, o homem mascarado reapareceu e bloqueou completamente a saída. Sem alternativa, Tianxing teve de enfrentá-lo. Depois de trocar golpes por alguns instantes, Tianxing foi derrotado. Ao ver isso, Junlebon entrou na luta para ocupar seu lugar. Mesmo assim, ele também não conseguia enfrentar o misterioso guerreiro. Apesar da enorme diferença de poder, Junlebon conseguiu arrancar sua máscara. Foi então que ficou completamente chocado. O homem mascarado era ninguém menos que seu amigo de infância, o general Wei Linshuan. Naquele momento, toda a verdade veio à tona. Foi Linshuan quem havia roubado a chave durante a batalha e a lançado para a guerreira da tribo Ji.
Ele explicou que decidiu trair o reino porque estava cansado dos funcionários corruptos, que já não se importavam com o sofrimento do povo nem com os soldados. Na visão dele, aqueles governantes permitiam que invasores estrangeiros destruíssem o império sem oferecer qualquer resistência. Mesmo assim, Lin Xuan ainda ofereceu a Junhobon uma oportunidade. Ele propôs que ambos unissem forças para conquistar o mundo. Junhobon recusou imediatamente. Disse que, se havia rejeitado Lin Xuan quando ele ainda era um homem honrado, não faria sentido aceitá-lo agora que havia se tornado alguém obcecado pelo poder. Xi Mei também ficou indignada. Tomada pela raiva, tentou matar Lin Xuan. Entretanto, ele bloqueou todos os seus ataques com extrema facilidade. Em seguida, agarrou Xi Mei pelo pescoço e a envenenou. Ao ver aquilo, Junhobon atacou Lin Xuan repetidas vezes para salvá-la. Mesmo assim, todos os seus golpes foram inúteis. Na verdade, foi ele quem acabou sendo brutalmente derrotado por Lin Xuan. Percebendo que nenhum deles seria capaz de vencer aquele inimigo monstruoso, Tianxing tomou uma decisão desesperada. Ele convocou sua lagarta gigante e ordenou que ela levasse Yuier, Junhobon e Xi Mei para um lugar seguro. Enquanto isso, permaneceria para enfrentar Lin Xuan com as últimas forças que ainda possuía. Apesar de lutar até o fim, Tianxing acabou morrendo nas mãos de Lin Xuan. A tragédia, porém, ainda estava longe de terminar. Pouco tempo depois de escaparem, Xi Mei não conseguiu mais resistir ao veneno e morreu nos braços de Junhobon. No dia seguinte, Junhobon tentou encontrar um pouco de paz diante do túmulo de Xi Mei. Mas seus inimigos não lhe deram sequer um momento para lamentar. Dessa vez, ele precisou enfrentar ao mesmo tempo os dois principais guerreiros da seita demoníaca. Eles o atacaram sem piedade, até que um dos golpes o lançou violentamente para dentro de um rio. Foi ali que Junhobon finalmente encontrou a tranquilidade de que precisava. Enquanto era levado pela correnteza, ele se lembrou das palavras deixadas pelos líderes da seita, de Yuier, de Tianxing e até mesmo de Lin Xuan. Todas aquelas lembranças lhe trouxeram uma profunda compreensão sobre o verdadeiro caminho das artes marciais. Nesse momento, dois peixes representando o Yin e o Yang começaram a nadar ao seu redor. De alguma forma, essa visão permitiu que Junhobon alcançasse a iluminação. Ele despertou completamente, dominando todas as técnicas da seita Wuji e o verdadeiro Tai Chi. Com seu novo poder, retornou imediatamente ao combate e derrotou facilmente os dois guerreiros que antes pareciam invencíveis. A cena então muda para o acampamento do Príncipe Ji. O príncipe elogia o excelente trabalho realizado por Lin Xuan. Graças à sua estratégia e força extraordinárias, as 8 grandes seitas, que durante muito tempo dominaram o mundo das artes marciais, haviam sido completamente destruídas. No dia seguinte, o príncipe Ji iniciaria sua invasão definitiva às planícies centrais. Ele queria que Lin Xuan assumisse uma das posições de comando do exército. Entretanto, Lin Xuan recusou. Ele não pretendia servir como subordinado de ninguém. Na realidade, possuía planos muito maiores. Sem hesitar, voltou-se contra os próprios membros da tribo Ji e atacou o príncipe Ji. Pouco depois, Junhobon e Yuier finalmente chegaram ao local para colocar um fim em toda aquela guerra. Mesmo diante de tudo o que havia acontecido, Junhobon ainda ofereceu a Lin Xuan uma última oportunidade para abandonar seu caminho. Mas Lin Xuan recusou. Ele afirmou que jamais reconheceria seus erros. Segundo ele, o mundo inteiro o havia traído primeiro. Por causa disso, acreditava que todas as suas ações eram justificadas. Sem outra alternativa, os dois iniciaram o duelo final. Enquanto lutavam intensamente, a lagarta gigante apareceu novamente para ajudar Yuier. Ao vê-la, Lin Xuan teve uma ideia. Ele percebeu que Junhobon havia se tornado muito mais poderoso do que antes. Para superá-lo, também precisava aumentar sua própria força. Acreditando que a criatura possuía uma energia extraordinária, saltou sobre ela sem qualquer hesitação. Com as próprias mãos, atravessou seu corpo e arrancou seu coração. Lin Xuan acreditava que, ao comer o coração da lagarta gigante, multiplicaria seu poder. Mesmo depois de obter essa força, ele ainda não conseguiu derrotar Junhobon. No confronto final, Junhobon saiu vitorioso.
Talvez, na vida após a morte, Lin Xuan tenha se arrependido de ter sacrificado a pobre lagarta em busca de um poder que nunca foi suficiente. Depois da batalha, Junlebon e Yuier decidiram seguir caminhos diferentes. Yuier partiu em busca de um lugar tranquilo onde pudesse viver em paz e reconstruir sua vida. Já Junlebon foi visto caminhando sozinho em direção às colinas, iniciando uma nova jornada. Assim, o filme chega ao fim. E, encerrando a história com um toque de humor, a narração diz: a moral que pode ser aprendida com este filme é que, se você quiser ficar forte, basta comer o coração de uma lagarta gigante. Brincadeira. Sério, e isso é nojento.